Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa terça-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E eu quero que nesse momento você haja com generosidade. E a melhor maneira de você ser generoso nessa manhã é compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Então, compartilha aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envia para pelo menos 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Quando nós começamos o dia já buscando a presença de Deus e a direção de Deus por meio da sua palavra, esse dia se torna completamente diferente. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Bom, nós estamos refletindo no Salmo 119, já estamos há algumas semanas refletindo neste Salmo, e hoje nós vamos refletir nos versículos 137 a 144. Salmo 119, versículo 137 a 144. Se você tiver a sua Bíblia aí perto ou o aplicativo da Bíblia, você pode abrir, você pode acessar, para que você acompanhe a leitura da palavra juntamente conosco. A palavra do Senhor nos diz assim: Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos Tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulações e angústia, mas os teus testemunhos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me entendimento e viverei. Bom, esse texto que nós lemos, ele vai falar sobre a confiança em Deus e em sua palavra. E quando nós olhamos para a palavra, eu tenho dito isso aqui já há algumas vezes, que a Bíblia é o tipo de livro que não é para ser compreendido cognitivamente ou apenas intelectualmente. A Bíblia é o tipo de livro que nós entendemos e compreendemos espiritualmente, ou seja, por meio da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem ilumina o nosso entendimento, é o Espírito Santo que nos faz compreender a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a palavra, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver o salmista falando sobre a justiça, falando sobre fé, falando sobre confiança. E quando a gente vai para a palavra, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o autor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Eu falei muito ontem aqui no programa sobre a importância de lermos, meditarmos e refletirmos e vivermos de acordo com a palavra de Deus. A única maneira de conhecermos a Deus e fazermos a sua vontade é por meio do conhecimento da sua palavra. Há muitas pessoas que, infelizmente, estão tentando viver uma vida cristã ou uma vida religiosa sem um relacionamento com a palavra de Deus. E, infelizmente, muitas dessas pessoas acabam sendo enganadas por discursos completamente contrários e distorcidos em relação à palavra de Deus.
Pessoas que às vezes pegam um texto bíblico e citam totalmente fora de contexto e criam uma doutrina a partir daquele versículo que nada tem a ver com o que de fato a palavra está ensinando. Então nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos buscar o conhecimento da palavra, buscar conhecer a vontade de Deus por meio da sua palavra. Então a única maneira de nós conhecermos e crermos em Deus é por meio da sua palavra. A palavra revela quem Deus é, revela quem nós somos e revela quem Deus quer que nós sejamos. E a palavra ela vai revelar também a bondade de Deus. A palavra revela o quão bondoso, gracioso e misericordioso é Deus, mas revela também quão santo, puro e justo é o Senhor. Então, a palavra, conforme o texto que nós acabamos de ler, revela a justiça de Deus. Observe que no versículo 137 o salmista diz: justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Veja que antes mesmo de dizer que a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus são justos, ele diz que o próprio Deus é justo. Tudo que Deus faz é justo porque ele é justo. A justiça faz parte do caráter de Deus. Não há qualquer possibilidade de Deus agir com injustiça em nenhuma situação. A justiça faz parte da essência de Deus. Deus é essencialmente justo. No versículo 138 ele diz: os teus testemunhos tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. Sabe o que significa? Que a palavra de Deus é reta, a palavra de Deus é perfeita, é completa, a palavra de Deus ela se cumpre. A palavra de Deus se cumpre, a promessa de Deus se cumpre. Porque é feita pelo próprio Deus, é uma promessa feita por Deus. Nós às vezes dizemos algo e às vezes por alguma situação, alguma circunstância, somos impedidos ou impossibilitados de cumprir aquilo que falamos. Mas não há qualquer possibilidade de Deus prometer algo e não cumprir, de Deus ter registrado algo na sua palavra e não cumprir, porque nada pode impedir o agir de Deus. E Deus conhece o ontem, hoje e o amanhã, o tempo é o mesmo para Deus. Deus é eterno, então passado, presente e futuro é a mesma coisa para Deus. Então, quando Deus disse algo lá atrás, esse algo continua sendo válido para hoje. A promessa que Deus fez lá atrás continua sendo válida para hoje. Os ensinamentos e os preceitos da palavra que foram escritos lá atrás continuam sendo válidos para hoje. Então, os mandamentos do Senhor, os testemunhos do Senhor são retos e são fiéis. Guarde isso no seu coração. É por isso que é importante nós nos alimentarmos e fortalecermos na palavra, porque a palavra é imutável. Os valores da sociedade são mutáveis, eles mudam de acordo com a época, de acordo com a geração, de acordo com a circunstância, de acordo com a localidade, de acordo com a região, de acordo com o país, até mesmo de acordo com a comunidade. Mas os valores do reino de Deus são os mesmos, e são eternos e são perfeitos. Por isso que nós devemos basear a nossa vida e a nossa fé nos mandamentos, nos preceitos da palavra de Deus. Porque eles são retos, eles são fiéis. Certo? Quando a gente vai para o versículo 142, aí o salmista diz que a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Deus não simplesmente age com verdade, ele é a verdade. A palavra não apenas fala sobre a verdade, a palavra é a própria verdade. Jesus não apenas pregou a verdade, ele é a verdade. Por isso ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí no versículo 144 ele diz: eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me entendimento e eu viverei. Lembra que eu falei lá no início do programa que a palavra, a gente compreende a palavra espiritualmente, ou seja, pela ação do Espírito, pela iluminação do Espírito. Então veja que o salmista, ele está pedindo ao Senhor que lhe dê entendimento. E eu pergunto para você nessa manhã: quantas vezes você já pediu a Deus entendimento? Quantas vezes você já pediu a Deus discernimento para compreender a vontade dele, para fazer a vontade dele? Às vezes nós nos deparamos com algumas situações e não sabemos como agir, que decisão tomar, que caminho seguir.
E é justamente nesses momentos que nós precisamos ainda mais pedir o entendimento que vem do Senhor, o discernimento, a sabedoria que vem de Deus. Eu já falei aqui em outra ocasião a diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência tem a ver com o conhecimento que adquirimos, sabedoria tem a ver com o que fazemos com esse conhecimento. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria, que nos faça compreender a sua palavra, até porque a palavra de Deus ela é fiel e ela nos dá segurança. Quando a gente vai para o versículo 138, a parte B do versículo diz que a palavra do Senhor foi ordenada com absoluta fidelidade. Então, a palavra de Deus é fiel. Quando a gente vai para o versículo 140, o salmista diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo estima. Não há qualquer possibilidade de alteração, não há qualquer possibilidade de ser adulterada. A palavra é perfeita, a palavra é completa, a palavra é viva e é eficaz, como diz o escritor aos Hebreus. Por isso que nós devemos nos basear na palavra, porque a palavra é fiel e a palavra nos dá segurança. De repente alguém lhe deu uma palavra, alguém lhe disse algo e depois não cumpriu o que disse. Não honrou com o compromisso que fez. E como é terrível você confiar que alguém vai honrar com a palavra, vai cumprir com o compromisso e depois chega na hora e essa pessoa não honra com o compromisso que fez, com a palavra que disse. Não é? Infelizmente isso acontece e as pessoas agem dessa forma porque elas não têm muitas vezes a seriedade e o compromisso naquilo que falam e naquilo que se comprometem. Ou às vezes até tem, mas alguma circunstância aconteceu que impossibilitou aquela pessoa de cumprir com aquela palavra. Às vezes aconteceu um imprevisto e a pessoa não pôde ir para o compromisso. Às vezes a pessoa ficou doente e não pôde honrar com o compromisso. Mas a palavra de Deus, ela é fiel e ela nos dá segurança. Por isso nós podemos depositar na palavra do Senhor a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé. Dela vem a direção que nós precisamos para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela nos dá dignidade. Quando a gente vai para o versículo 141, muito interessante, o salmista diz: olha, sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. Nem sempre as pessoas nos conhecem ou nos reconhecem pelo que somos ou pelo que fazemos. Mas uma coisa é certa, o Senhor nos conhece verdadeiramente. Ele sabe exatamente quem somos e o que fazemos. Não há nada oculto aos olhos de Deus. Ele conhece as nossas falhas, mas Ele conhece também as nossas virtudes. Ele conhece as nossas lutas, mas conhece também o nosso comprometimento. Ele nos conhece por inteiro. E mesmo sabendo exatamente quem somos, Deus não desiste de nós, Deus não se esquece de nós, Deus não nos abandona. Que coisa maravilhosa. E a palavra de Deus nos dá dignidade. Você deve conhecer pessoas que já estiveram à margem da sociedade e que foram alcançadas pela palavra, foram transformadas pela palavra e hoje são pessoas de bem, são pessoas íntegras, são pessoas comprometidas, são pessoas que honram o nome do Senhor e testemunham do seu compromisso com o Senhor. A palavra dá dignidade, a palavra restaura a vida do ser humano. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Veio o pecado então e esse pecado nos distanciou de Deus e deformou em nós essa imagem, essa semelhança, mas veio Jesus para nos resgatar, nos tirar das trevas, nos trazer para a sua maravilhosa luz, nos tornar novas criaturas e nos fazer voltar ao projeto original de Deus para a nossa vida, que é sermos imagem e semelhança de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo nós somos uma nova criação. Em Cristo nós nascemos de novo, como ele vai falar sobre isso no capítulo 3 de João com Nicodemos. É necessário nascer de novo, é necessário ter um novo nascimento agora em Cristo, por Cristo e para Cristo. E é também importante destacar que nos momentos difíceis da nossa vida, a palavra ela nos dá consolo. A palavra nos dá consolo. O versículo 143 diz: sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus testemunhos, os teus mandamentos são o meu prazer. Às vezes nós enfrentamos, sim, lutas,
tribulações, situações adversas, situações difíceis. Às vezes nós enfrentamos situações complicadas e que estão além da nossa capacidade de resolução. Mas Deus, ele está sempre conosco, nos consolando, nos fortalecendo, nos confortando, nos animando, nos ajudando por meio da sua palavra. A palavra refrigera a nossa alma. A palavra traz paz ao nosso coração. A palavra traz direção para a nossa vida. A palavra nos mostra quão perto está o Senhor de cada um de nós. A palavra nos mostra como o Senhor é gracioso e bondoso para conosco. A palavra traz o consolo que nós precisamos. E por fim, a palavra de Deus, ela dá entendimento àqueles que buscam. Por isso que no versículo 144 o salmista diz: dá-me entendimento e viverei. Dá-me entendimento e viverei. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela pode nos capacitar com inteligência, com sabedoria e com discernimento. O sábio diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. É por meio da palavra que nós conhecemos o Senhor. E nessa busca pelo Senhor, por meio da sua palavra, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com o Senhor, discernindo as coisas, percebendo as coisas, tendo uma visão maior, uma visão mais ampla, uma visão mais profunda das coisas. O ser humano sem Deus, o ser humano longe da palavra de Deus, tem uma visão muito superficial e mesquinha das coisas e da própria vida. Mas quem busca a Deus, quem pede a Deus entendimento, quem busca conhecer a palavra de Deus, sai na frente. Tem o diferencial de poder conhecer os mistérios do reino de Deus. Queridos, a vida só faz sentido quando nós vivemos em comunhão com Deus, e a única possibilidade de vivermos em comunhão com Deus é buscando conhecê-lo por meio da sua palavra. Há pessoas que poderiam estar muito mais comprometidas com Deus e com a sua palavra e que, infelizmente, estão vivendo longe do Senhor. Pessoas que até estão sendo religiosas, mas não estão sendo comprometidas com a palavra de Deus, com a verdade do Evangelho. E eu quero nessa manhã desafiar você a ler todos os dias pelo menos um capítulo da palavra de Deus e a confiar nessa palavra. Talvez você seja o tipo de pessoa que confia em todo mundo, confia em tudo que dizem, e não estou dizendo que você não deve confiar nas pessoas. Mas as pessoas, nós somos falhos, nós seres humanos somos falhos, estamos sujeitos a erro. Nós não podemos depositar a nossa confiança completa nas pessoas. Nós não podemos confiar integralmente, como se elas pudessem resolver a nossa vida. Sabe por quê? Porque elas são tão humanas e tão falhas quanto nós. Às vezes você se baseia na imagem de alguém, deposita muita confiança na imagem de alguém, de repente aquela pessoa te decepciona. E aí você se frustra, você se desanima. Mas a palavra de Deus nos revela quem Deus é. E Deus é justo, Deus é eterno, Deus é santo, Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é gracioso. E para conhecer esse Deus, precisamos mergulhar no conhecimento da sua palavra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos nessa terça-feira buscar conhecer ainda mais o Senhor e que você assuma esse compromisso de todos os dias ler pelo menos um capítulo da palavra de Deus. De repente você está começando agora ou quer começar agora essa jornada e você pergunta assim, por onde eu começo? Comece pelo Evangelho de João. Depois, vá para os Salmos. Você pode maratonar, aqui temos vários e vários programas já sobre o livro dos Salmos. E você pode também ir por Provérbios. Provérbios traz lições práticas sobre a nossa vida. Inclusive, vou dar aqui já um spoiler. A próxima série vai ser sobre o livro de Provérbios, sabedoria diária na palavra de Deus. Então, busque a palavra, busque conhecer a palavra, busque se alimentar da palavra, busque viver de acordo com a palavra e a sua vida será muito mais segura. Que Deus nos abençoe. Se você ainda não compartilhou, compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Me ajude a alcançar mais pessoas com essa palavra da verdade, a palavra de Deus,
a palavra que traz vida e vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima terça-feira, que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus.